Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sábado, dia 20 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora finalizando a segunda semana do tempo comum. E a liturgia de hoje, de um modo geral, mais uma vez quer enriquecer a nossa vida interior, nossa vida espiritual, solidificar ainda mais a nossa fé cristã e ainda nos ensinar a sermos bons cristãos no nosso dia a dia, conforme Jesus sempre nos instruiu. Veja que, partindo da primeira leitura de hoje, algo importantíssimo não deve escapar aos nossos olhos. Reparem bem que hoje trata-se de um capítulo onde Davi ele fica sabendo da morte do rei Saul. Se você ler um capítulo anterior ao de hoje, você verá como aconteceu a morte do rei Saul. Só que percebam bem que a primeira leitura de hoje nos mostra o quanto o coração do ser humano ele pode ser dilatado com o amor de Deus. Davi, que é ungido pelo Senhor, ele foi ungido pelo profeta Samuel, e você percebe que, de fato, o ser humano, quando ele permite que a ação de Deus seja destacada em sua vida, o ser humano ele também mostra que pode ser uma pessoa amável e inclinada sempre a fazer o bem e a perdoar o seu próximo, o seu semelhante, até mesmo aqueles que o perseguem. Vale a pena lembrar que Saul, por vezes, perseguiu e tentou matar Davi. E agora no cenário de hoje, você nota que Davi ele nos deixa lições exemplares. E mesmo que Saul já tivesse tentado persegui-lo e tentado matá-lo, mesmo assim, Davi ele mostra como que tem que agir, como que tem que ser o coração daquelas pessoas que são chamadas e eleitas por Deus. Todo ser humano que é escolhido por Deus, ele tem que se esforçar a amar a todas as pessoas, até mesmo aquelas que se mostraram ser inimigos. Veja que algo semelhante a este acontecimento está ocorrendo no Evangelho de hoje. O evangelista São Marcos, hoje, ele traz para nós um pequeno opúsculo de alguns versículos e narra-se ali claramente que Jesus ele está dentro de uma sinagoga e muitas pessoas estão indo atrás de Jesus. Ora, é fácil de entender isso. Onde o Filho de Deus está passando, ele está ajudando as pessoas, está pregando o evangelho da conversão, está falando para todos os seus discípulos sobre a vida eterna, sobre como nós podemos voltar a ter aquela imagem e semelhança de Deus que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam a contar da história do Gênesis. Jesus, além de tudo isso, ele cura as pessoas que estão enfermas, ele expulsa os demônios da vida desta ou daquela pessoa, e mesmo assim, muitos judeus daquele período estavam alimentando um sentimento de aversão à vida ministerial de Jesus. E é bem verdade que o ser humano, ele sempre
terá a sua própria escolha, ou ele escolherá viver conforme a sua própria vontade, inclinado a fazer o mal, ou o ser humano ele poderá também viver conforme a vontade de Deus em sua vida, sempre buscando fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu semelhante e, como nós vemos na primeira leitura, amar até mesmo os seus inimigos. Veja que Jesus no Evangelho, ele mostra para nós que devemos ser esta pessoa, estes discípulos, os quais devemos imitar os seus passos, aprender a sermos pessoas sábias em todo o cenário de perseguição e continuar sempre com o ministério que Deus coloca em nossos corações. Aprender a amar o nosso semelhante e até mesmo aqueles que nos perseguem. Deus abençoe você e toda a sua família.